Olá a todos, sejam muito bem-vindos à minha apresentação da matéria de Auditoria de Sistemas pela FATEC São Paulo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e vou começar minha apresentação. Então, o cenário da empresa que foi auditada é uma empresa do ramo de indústria, de produção de materiais sanitários. Então, realmente, tudo que tiver relacionado a banheiro, sanitários, então, boxes, toaletes, pias, tudo que tiver relacionado. E essa auditoria aconteceu no segundo semestre de 2023. Então agora eu vou falar um pouco sobre os resultados da empresa que foi auditada, o que aconteceu. Aqui, na verdade, são 24 blocos e eu dividi em duas partes para ficar mais claro de ser visto. Então aqui está a avaliação de algum dos controles internos, do bloco 1 até o bloco 12. E a pontuação varia de 1 ponto até 5 pontos, que é o máximo. Então, como vocês podem ver, tem três tipos de legenda. O amarelo, que são para os blocos que tiveram nota menor do que 4, um verde mais clarinho, que foram os blocos que tiveram nota entre 4 e 0,4, e blocos que tiveram nota 4,5 ou maior. Então, pelo menos do bloco 1 ao bloco 12, a pontuação total foi 50,4 e dividindo pela quantidade dos blocos dá a média da pontuação. Eu decidi dividir assim porque a empresa teve uma performance muito boa na auditoria, então realmente não teve nota pelo menos menor que 3,5, 3,6, não teve nota menor, como 1, 2, não teve. Então a pontuação dos blocos, no geral, foi muito boa, então por isso que eu decidi dividir assim em apenas 3 legendas. Então, por isso, eu decidi estudar e apresentar aqui nessa apresentação os blocos que tiveram nota menor. Então, só para demonstrar, o bloco 1, que teve nota 3,8, vou estar apresentando agora sobre algumas perguntas, certo? Então, desse bloco está relacionado a instalações físicas e detectores, detectores de incêndio, de fumaça, qualquer tipo. Então, por exemplo, primeira pergunta: existem detectores de fumaça, aumento de calor, umidade ou temperatura? Essa nota 4, todos estão na coluna do concordo plenamente, não porque são concordo plenamente, mas que a professora nos indicou a usar outro formato, que é uma nota de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente, 3 indiferente e até 5 concordo plenamente. Nesse caso, perdão, o 4 seria concordo. Não é nem concordo plenamente, nem indiferente. Então é uma nota boa, mas não excelente, né? Então, se a gente for para a pergunta que teve menor nota, os detectores de umidade e de temperatura estão instalados próximos dos equipamentos sensíveis a esses fatores, a nota já teve 3. Então é indiferente, foi algo que eu não consegui responder com claridade total, não tive acesso a essa informação plenamente, certo? Indo para o próximo bloco, que também não teve uma nota tão boa quanto os outros, foi o bloco 3, de instalações físicas e extintores. Vocês podem ver todas as perguntas, na verdade tem mais pergunta que eu vou mostrar, então eu dividi os slides, né? Então desse, a pontuação total foi 43, dividindo também pela quantidade de perguntas, a nota média foi 3,5, o que não foi uma nota tão boa. Como vocês podem ver, teve até pergunta que a pontuação foi 2, então discordo, que é a pergunta 6. Há um controle manual que restringe a ação dos extintores até a saída dos funcionários. E realmente, verificando isso dentro da empresa que eu estava auditando, não tem comprovação disso ser realizado. Assim como a pergunta 8. Em caso de alteração do layout da sala do computador, o posicionamento dos bicos sprinklers dos extintores automáticos é revisto. E fazendo essas perguntas para a pessoa que eu auditei, ele até me falou que isso nunca aconteceu, nunca, não tem informação sobre isso, porque realmente nunca foi pensado numa situação em que isso possa ocorrer. Então, algumas perguntas, algumas situações realmente estão falhas, não foram sequer pensadas, não teve verificação disso, né? Indo para o bloco 5,
a gente já tem mais algumas perguntas e a média, né? A pontuação de 22, dividido pelas 6 perguntas, uma nota de 3,6. Essa teve até algumas perguntas que foram satisfazamente, como posso dizer, resolvidas, né? Como a pergunta 1 e a pergunta 4, que tiveram pontuação excelente, que eu concordo plenamente, né? E as restantes perguntas, então a pergunta 2, 3, 5 e 6 tiveram um papel indiferente. Então, não tem informação que dê para responder, que dê para concordar ou discordar dessa informação. Indo para o bloco 11 já tem mais perguntas, então eu dividi ele para não ocupar muito espaço e ficar muito pequeno de ler as perguntas. São 21 perguntas e teve uma pontuação ok em relação aos outros blocos que foram piores, né? Então, a pontuação foi de 83, dividido pelas 21 perguntas, deu uma média de 3,9. Pelo menos essas perguntas de 1 a 9 tiveram uma pontuação relativamente ok, com exceção da pergunta 8, que não tem informação para ser respondido dos arquivos de cópias, né? Que pergunta se há contagem e verificação periódica dos arquivos de cópias, e verificando isso com o auditado, realmente não tem informação. Como eu disse antes, foi algo que ainda nunca foi pensado, né? E ainda não tem, assim, interesse em ser implementado, né? Aqui estão algumas das outras perguntas, da pergunta 10 até a pergunta 18, também relativamente ok. Creio que não há necessidade de entrar em detalhes muito dessas. E das restantes perguntas, da 19, da 20 e da 21. Ok, indo para o próximo bloco. Agora é o restante dos blocos, certo? Que é do bloco 13 ao 24. Esse foi a parte que teve uma pontuação melhor, mais adequada, porque em relação aos blocos 1 até 12, a média foi 4,2. A média desse já foi 4,4, então foi relativamente maior. E como vocês podem ver pelo gráfico, só teve um bloco que teve como legenda amarelo, né? Então foi abaixo da média. Se a gente for analisar, tem bastante pergunta até, não são 21 perguntas, que é do bloco sobre microinformática. Aqui estão algumas perguntas. E resumindo já, concluindo a apresentação, para não entrar muito em detalhe, porque senão vai ficar muito longo, né, a apresentação. A empresa que foi auditada tem controles internos ótimos, a pontuação está muito boa. Se a gente for fazer a média dos 24 blocos, dá 4,3, né? Porque do 1 ao 12 teve média de 4,2, do 13 ao 24 teve média de 4,3, e somando os dois e dividindo por 2, né, que é a quantidade dos blocos, deu 4,3. Então é uma pontuação muito boa. Até porque eu dividi a legenda em notas muito boas, que é a partir de 3,5. E existem perguntas, obviamente, que teve pontuação abaixo de 3, pelo menos 2, mas nenhuma das perguntas de todos os blocos foi pelo menos uma. Então, eles têm um controle, uma análise bem aprofundada no geral, né? E sobre a experiência foi muito boa. Eu sou muito grato pela professora, que ela ajudou muito a entender o contexto e a forma que a gente tinha que fazer as perguntas para o auditado. Então, ela dava muita dica de como abordar de uma forma que não incomodasse tanto, tivesse que fazer tanta pergunta, como posso dizer, encher muito o saco da pessoa que estava sendo auditada. Então, foi uma experiência bem fácil e foi algo bem gratificante de estar se fazendo. Com isso, eu termino a apresentação por aqui e eu agradeço a sua atenção. Obrigado.